isso mesmo? Aí, gente, o que vocês querem hoje? Tá cheio de promoção nova, ó. Cheeseburger, R$1,25. Que isso, cara? Suco, R$1,03. Refrigerante, 2/3. R$2,50? R$2,50? Doce, 6/8. Só tudo baratinho, gente. Você já decidiu o que você vai comer? Tava meio indecisa, mas acho que sim. Marquinhos, por favor, vê um cheeseburger e refrigerante pra mim, tá? Rapidinho, no capricho, tá? Espera um pouquinho. Pera aí, Carlinhos, quer dizer então que o cheeseburger tá R$1,25 e o refrigerante tá 2/3? Quanto que eu vou vai dar tudo isso? Ih, vou ter que fazer o IMMC. Espera um pouquinho que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum. É claro que isso que acabamos de ver é uma brincadeira. Ninguém escreve preços usando frações. Ao invés de R$1,03, escreve-se R$1,75. Na vida prática, as frações são pouco usadas. Elas aparecem, por exemplo, nos livros de receita. Mas são frações muito simples, como meio, 3/4 ou 1/3, e ninguém precisa operar com elas. No dia a dia, as frações vão sendo mais e mais substituídas pelos números decimais. Esse fato vem produzindo modificações no ensino de frações. Elas continuam importantes, mas os cálculos com frações precisam ser tratados de outras maneiras. Na maioria das escolas, as crianças começam a aprender frações na 3ª série. Certas ideias sobre frações, elas aprendem sem dificuldade. No entanto, há outras em que as coisas só complicam. A princípio, eu sinto no trabalho com as crianças uma primeira dificuldade, que é exatamente a questão da transformação de um número misto para fração imprópria e de fração imprópria para número misto. Fica uma coisa meio que complicada quando você pega, vamos dizer, 5/4 e pede para a criança fazer o desenho. A criança normalmente tende a dividir em 5 partes e pintar 4. Uma outra dificuldade que eu encontro, que eu vejo nas turmas, é a questão de comparação de fração com denominadores diferentes e numeradores iguais, do tipo 1/7 e 1/9. A criança normalmente vai dizer que a fração maior é 1/9. A professora apontou 2 dificuldades das crianças que são muito frequentes. Uma é comparar frações. Essa dificuldade ocorre quando a criança não compreendeu o conceito de fração. A outra dificuldade é entender frações maiores do que a unidade. Essa dificuldade é natural. Afinal, nesse estágio, a criança percebe a fração como parte do todo. O que a gente viu no programa até aqui nos convida a refletir sobre o ensino de frações, sobre o trabalho que a gente faz com as frações no primeiro grau. Em primeiro lugar, chama a atenção o seguinte: na vida prática, as frações são muitíssimo menos importantes do que os decimais. E, no entanto, na matemática da escola, a gente inverte isso. Dá-se muito mais atenção às frações do que aos decimais. Em segundo lugar, apesar da gente identificar as dificuldades das crianças, como fez a colega professora agora há pouco, apesar da gente reconhecer que esse é um conceito que exige um tempo maior para ser construído pelo aluno, apesar disso tudo, a gente continua insistindo em ensinar praticamente todos os conteúdos relacionados a frações até a 4ª série. Até esse momento já se ensinou o conceito, a comparação de frações, a equivalência, a ordenação de frações, as 4 operações com os algoritmos finais definitivos. E o resultado disso a gente sabe qual é: muito pouco se aprende. Será que é necessário ensinar tudo isso de frações até a 4ª série? Veja só, do ponto de vista prático, isso não é necessário, porque ninguém opera com as frações no cotidiano. E para o progresso em matemática, esse trabalho com as frações só vai ser necessário na álgebra da 7ª série. A pergunta é, portanto, por que atropelar os alunos na 4ª série com tanto estudo de frações? Mas o ensino de frações está mudando, junto com todo o ensino de matemática. As mudanças podem ser notadas nas propostas curriculares, em vários livros e em muitas salas de aula.
Na terceira e quarta séries, deve-se enfatizar, fundamentar o conceito de fração, que é útil na prática e tem valor matemático. Desde que o aluno tenha o conceito, usando materiais adequados, ele pode até realizar cálculos simples. Por exemplo, para somar 1/2 com 1/4, juntar essas peças e concluir que o resultado é 3/4. As técnicas de cálculo com frações devem ficar para a quinta e sexta séries. Na matemática, a noção de fração está associada a um pedaço de um todo, mas um pedaço em que o todo foi dividido em partes iguais. Para a construção desse conceito, é fundamental o uso de materiais variados, que podem ser muito simples. Por exemplo, dobrando e cortando ao meio uma folha de papel, as crianças rapidamente formam as ideias de meios, quartos e oitavos. Esse é o trabalho que a professora está realizando com a sua classe. Dobrando a folha de papel ao meio, cada parte é uma metade ou 1/2 de folha. Continuando, se cada meio for dividido ao meio, o inteiro ficará dividido em 4 partes, e cada uma será 1/4 da unidade. Continuando assim, dividindo cada quarto ao meio, teremos a unidade dividida em 8 partes, cada uma sendo 1/8. Essa atividade simples já permite perceber propriedades interessantes. Comparemos a fração 1/4, por exemplo, com a fração 1/2. Vemos que 1/4 é menor do que 1/2. Com o mesmo material, podemos também ver que 2/4 é igual a 1/2. Vendo essas imagens, você deve ter concluído também que 1/4 mais 1/4 é igual a 1/2. Observe que as comparações e operações realizadas apoiaram-se apenas no conceito de fração. Pois é, trabalhando assim, as crianças percebem que, por exemplo, 1/7 é maior do que 1/9. Ela percebe que quanto maior é o número de partes, menor é o tamanho de cada uma delas. Dividindo-se o círculo em 9 partes, obtém-se 9/9. Da mesma forma, dividindo-se o círculo em 7 partes, obtém-se 7/7. E podemos concluir que 1/9 é menor do que 1/7. Certa vez, uma colega professora contou-me o seguinte: ela fez todo esse trabalho de construção do conceito de fração. As crianças dobraram papel, recortaram, pintaram figuras divididas em partes iguais. Ela estava satisfeita com o trabalho. E aí propôs que as crianças calculassem 1/4 de R$36. Pois bem, ela ficou muito surpresa ao constatar que quase nenhum aluno soube fazer. Por quê? Qual a razão dessa dificuldade? Para compreender o que está acontecendo, para entender a dificuldade do aluno, é preciso que a gente tente se colocar no lugar dele, é preciso que a gente procure pensar com a cabeça dele. Veja só, o trabalho realizado com as frações, descrito pela professora, e é um trabalho muito bem realizado, focalizou a fração como parte de uma figura. Dobrando o papel, recortando, pintando 1/4 do retângulo, 5/6 do círculo, a gente está construindo essa ideia, fração como parte de uma superfície, de um todo que é contínuo. É essa ideia que está formada na cabeça do aluno. Portanto, perguntar quanto é 1/4 de 36, para ele não tem nenhum significado. Isso mostra que o trabalho com as frações deve contemplar, além do trabalho com as frações de figura, as frações de quantidade. Veja esta situação. Uma frota tem 24 carros e todos estão no estacionamento da empresa. Pergunta-se quantos carros há em 1/4 dessa frota, ou seja, quanto é 1/4 de 24. Nessa situação, a criança encontra menos dificuldade porque há o apoio da figura. O estacionamento retangular está dividido em 4 partes iguais. Assim, a fração de quantidade corresponde à fração de figura. Explorando situações desse tipo, a criança, aos poucos, percebe que para encontrar 1/4 de uma quantidade, deve dividir essa quantidade por 4. Se for 1/3, divide por 3 e assim por diante. Como se vê, há muitos aspectos envolvidos no trabalho com as frações. Neste programa, focalizamos alguns deles. Por hora é só.